Bom, banlist do dia 16 de dezembro acho que é uma das banlists mais esperadas em muito tempo, né? Todo mundo sabia que o Modern não estava exatamente bom. E a gente recebeu um caminhão de mudanças, então vai ter muito assunto. Então você que gosta de ver vídeo lavando louça, hoje é o seu momento, tá lembrando, né? Você que tá vendo o vídeo, né? Pô, se inscreve no canal, coloca notificação, etc. Então, assim, muita coisa pra gente falar sobre. Eu vou ler a explicação e vou comentando. Eu acho que é muito importante, né? Pra não ficar só assim, baniram tal coisa. Por quê? Porque sim. Because vozes da minha cabeça. Então vamos falar um pouquinho. E aqui, ó. Bem-vindos à primeira lista de banidos restritas, depois do anúncio que eles fizeram, né? Que eles iam se pautar por torneios e não por lançamentos de edição. E, cara, pensando que ano que vem são 6 edições standard, sabe? Ia ser um monte de anúncio, às vezes eram anúncios com no changes e tal. Eu prefiro me pautar por torneios, tá? Isso vai dar toda uma discussão à parte, mas eu prefiro a banlist com data se pautando em torneio do que uma banlist que acontece cada 2 meses, etc. Eu acho realmente muito ruim. A gente tá então no fim da temporada Pioneer. A gente teve também a Eternal Weekend e teremos o começo dos regionais Modern já no começo de janeiro. E a gente ainda tem, né, os torneios no Magic Online e no MTG Arena, né, também tá fechando a temporada deles. Então eles esperaram a temporada inteira fechar para anunciar banimentos. Eu sou muito a favor disso, né? Inclusive o próximo é dia 31 de março. Nós vamos ter terminado a temporada Modern de regionais e vai estar preparando para a temporada de classificatórios Modern. Então, a galera vai ficar bem de olho nisso, tá? E amanhã, dia 17, eles vão fazer a live também, né, no Weekly MTG, falando sobre tudo isso. Então, a gente também pode assistir e comentar e tal, que é muito bacana. Normalmente essa live é bem legal de acompanhar, tá? Eu recomendo muito, tem muita coisa bacana que sai dela. E aqui, né, então os formatos que entraram na discussão. Detalhe importante, não tem Pauper aqui, tá? A galera notou, né, que não tem o Pauper, mas é uma surpresa pra mim, sinceramente. Eu imagino que vai sair alguma coisa do painel, mas nem saiu no changes e tal. Só não citaram o Pauper. Não sei porquê. Provavelmente saindo um vídeo do painel eles vão explicar porque eles não estão falando desse formato, que é um formato que é muito popular, principalmente Itália e Brasil e tal. Então eles levam muito em consideração quão popular o formato é, muito popular no Magic Online também. Mas pelo jeito vai ter um vídeo à parte. Tá? Ainda não saiu enquanto eu estou gravando isso. Do Standard. Tá? A gente sabe que o Standard não é para ter ban, né? Para ele falar sobre ban uma vez no ano antes da rotação. Eles tinham citado até Convoke e a Tracha, mas falaram, vamos ver se a coisa melhora. Melhorou, realmente, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Aqui, ó, desde o nosso último anúncio, o Standard teve a adição de Duskmoor e Foundations. Cartas desses 2 sets entraram no metagame do Standard, dando mais diversidade em cores e distribuição macro, etc. Inclusive, né, pensando já no Spotlight, né, o primeiro Grand Prix da nova temporada acontece já no começo, acho que é dia 4 de janeiro, em Atlanta. Então você pode jogar a Tracha ou Coma para o seu cemitério com Fomo e reanimar com Zumbify, ou fazer Screaming Nemesis com Heartfire Hero, e Burst Lightning, Light Strike, ou Overlords com Zuru. Então tem muito para se explorar no Standard e não importa o seu estilo de jogo de preferência, vai ter alguma coisa para você fazer. A gente tá muito feliz. É meio que um consenso isso. O Standard tá muito bem, todo mundo tá feliz com o formato e não tem muito o que inventar moda, sinceramente. Então, realmente a gente não espera. Eles falaram, né? A gente só vai banir alguma coisa do Standard fora dessa data antes da rotação. E essa data da rotação é para se alguma coisa muito boa estiver passando,
né, já não for rotacionar tal, a gente pode pensar, mas no geral tem que ser muito quebrado, sabe? Eles dão muito exemplo do Felidar Guardian, né? Tem que ser um combo de 2 cartas acontecendo pra não passar. Então o formato tá maravilhoso, isso daí todo mundo concorda e tá tudo certo. Então, no Pioneer, inclusive escrito pela área, Giganta está banido. A gente tem monitorado o metagame do Pioneer bem de perto, desde a última anúncio de banidas restritas. E ele tem sido saudável e diverso, então por que banir? O formato tem vários macro arquétipos, e a maioria dos decks tem um número aceitável de win rate. E é verdade, assim, nada fica muito longe. Tá tudo muito perto dos 50, assim. Isso daí eu concordo. Enquanto a diversidade dos decks parece boa, a gente acredita que Giganta tá machucando o formato, a diversidade do formato, reduzido a pool de cartas viável. Não sei se eu concordo com esse argumento não, Arya, mas vamos lá. Giganta é jogado por muitos decks Pioneer, aparecendo como Companion, para a maioria dos decks podem fazer, e não tem cartas-chave que violam, né, a sua regra. Beleza, concordamos. O valor de ter acesso a uma carta extra nos jogos, né, um recurso que a maioria dos decks possam jogar com Giganta, e diminui, né, o quanto que você pode ficar mexendo na estratégia. Os cards ficam homogêneos para fazer esses jogos, e os top cards sofrem um pouco mais, né, as cartas mais pesadas. É difícil justificar uma carta favorita ou uma call metagame contra Giganta. É importante que o Pioneer permaneça um formato que os jogadores podem usar suas cartas favoritas do T2, e Giganta não tem feito isso. Já que muitas cartas do T2 tendem a ter mais símbolos de mana. Então, pela diversidade do formato, vamos banir Giganta. Então, moçada, falando sobre essa questão, eu entendo que Giganta já teve mais uma vez essa discussão sobre Companions e quão bom Companions são e tal. Pra mim, Companion é uma mecânica incrível, sinceramente. Meu problema foi que lançaram, provavelmente, a melhor carta de Magic já feita na primeira leva, né, que era a Lurus sem a Errata. Pós-Errata ainda era uma carta muito boa. E pra mim o problema não é que a Giganta corta a diversidade. O problema é que nós tínhamos que ter mais Companions. Pra mim todo deck tinha que ter um Companion. A gente tinha que chegar nesse nível de jogo. Exato. Vai chegar no Yorion, 1 hora e tal. Você tá toda hora avançando, banindo. Você basicamente tá banindo todos que jogam, né? Mesmo que Companion fosse um card 1/1, muitos decks usariam ainda, porque é um card extra. De qualquer jeito, é card vantage puro. Mas eu não acho que Giganta necessariamente corta a diversidade, né? Eles falam aqui muito como se eles quisessem, não, a gente quer que o Pioneer tenha uma diversidade alimentada pelo Standard. Legal. Só que vocês precisam criar torneios Pioneer, senão as pessoas não vão ligar se o formato não tem diversidade, se eu não posso usar minhas cartas T2 se eu não tenho torneio pra jogar. Então, assim, eles têm que ter um plano muito bom pro Pioneer do ano que vem pra fazer esse ban e falar de diversidade. O formato tem que ser mais diverso, o formato tem que ser mais divertido, o formato tem que isso, tem que ser aquilo. Bacana, mas por que eu vou jogar esse formato? Não tem motivo. Eu concordo que vai aumentar a diversidade, obviamente vão aparecer cartas diferentes, mas eu não acho também que vai sair muito longe, tá ligado? O Sacrifice não vai mudar radicalmente por conta disso, o Prowess não vai mudar radicalmente por conta disso. Então, eu entendo o ponto, mas eu discordo, eu não acho que vai abrir essa diversidade o tanto quanto parece. E antes de qualquer coisa, a preocupação tinha que ser ter torneios Pioneer. Mais torneios, mais motivos para jogar o formato. Vamos falar sobre diversidade de formato. Menos torneio, menos motivos para jogar o formato. Dane-se a diversidade do formato. Vai ser uma diversidade para inglês ver, porque não quer dizer nada. Então, eu concordo e discordo. Eu entendo o ponto, mas, inclusive, assim, sinceramente, banir Giganta aqui ficou muito com cara de que, assim, vamos banir todos os Companions. Sinceramente.
Tem muito essa cara. Eles estão a um passo de assumir isso. Mas sei lá. Acho que tem. Eu acabei ficando com preocupações maiores do que a Giganta, assim. Acho que a gente não saber o que vai acontecer com o Pioneer ano que vem acaba ficando uma preocupação muito maior pra mim. É aquela coisa, às vezes eles têm uma informação, às vezes vai sair uma coisa super legal Pioneer, mas eles não podem falar, e aí fica. Sabe, a conversa não desenvolve e tal. E aí a gente vai pro Modern. O Modern é um carrilhão de mudanças, né? A gente tem 3 cartas banidas e 4 cartas desbanidas e um mundo. Indo para esse anúncio, era claro que o Modern precisava de alguma ajuda como um formato competitivo, né? O que precisava de mais ajuda entre os nossos formatos competitivos. Nosso artigo em agosto, a gente pegou o maior problema, que era o Nadu, apesar de que todo mundo sabia que o Energy ia vir muito forte depois. Era cantada a bola, tá? O Bosch 2025. Né? Quer dizer, março de 2025 o Bosch é o mais jogado. Então o Pioneer cai nisso. Tipo, Iori é muito jogado, o Bosch é muito jogado, por aí vai. Companion é uma mecânica muito boa, mas ou você bane tudo ou você cria mais um monte de Companion. Eu sou a favor de criar um monte, mas... Anyway. Bom, falando de Nadu. Mas as coisas não melhoraram muito, como já eram previstas, né, meu querido? Quem que fez esse texto? Dumbledore, tá. A gente analisou várias opções para tentar um formato com os jogadores poderiam gostar e tal. E a gente achou que precisava de mais coisa. Vocês é a torcida do Flamengo, né, gente? Temos jogadores competitivos, tal, né? Eles analisam o metagame, vê o win rate. Eles estão querendo dizer que assim, que tipo, eles veem as coisas, né? Eles dão toda essa base do competitivo, então vendo números e tal, mas no final é sobre o que as pessoas acham. E elas não estão se divertindo, né? O objetivo deles é que as pessoas se divirtam, que seja agradável. Não, gente, pô, não tem como defender o Energy, né? A gente sabia que ia ser banido. Modern não é... tá. Aqui eu acho que vai entrar onde eu quero. Modern não é mais o formato de anos atrás. Essa frase, ela é muito importante. Modern não é mais o formato de anos atrás. Porque essa frase é o que abre Anban. Tá? Quando eles desbaniram Preordain, foi meio que uma frase parecida com essa. Não é o mesmo formato. Não é o mesmo formato de 2011. Tipo, falando dessas cartas que estão banidas, aqui um breve, né? Mox Opal... Acho que é 2019 o ban. Deixa eu bater aqui com a gente. Só falando um pouco, tipo, de quando... Escrevi errado. Timeline. Isso aqui que eu quero. Mox Opal... acho que de 2019, assim. Mas, assim... O formato não é o mesmo de 2011 também, sabe? Eu acho que a gente pode discutir Anban de cartas muito antigas por conta disso. 2020. Janeiro de 2020. Sabe? Looting. Agosto de 2019. Zenith, eu acho que é uma carta antiga. Isso, é o ban de setembro pós-Pro Tour, 2011. A gente tem o primeiro Pro Tour e Zenith foi banido. Qual que é a outra carta? Twin. Twin acho que é 2017. 2016. Então, assim, não é mais o mesmo formato. Não é. Tipo, acho que a gente tem que rever banlist por causa disso. E muitas cartas foram banidas, né, todo esse tempo, mas muitos sets foram lançados. Especialmente Modern Horizons fizeram, né? Sizable Impact é muito bom, né? Para não falar, né? Rotacionou o formato. Sizable Impact. Né? Tem um formato e a gente decidiu que era a hora de set a free handful of cards. Então, né? De liberar algumas cartas. E a gente começa a falar. E esse papo, é sério, esse papo pra mim é extremamente importante, tá? Pô, vamos rever o que tá banido, porque muita coisa mudou. Cara, Modern Horizons 1 mudou muita coisa, Modern Horizons 2 mudou coisa pra caralho. Modern Horizons 3 mudou muita coisa, mas acho que a 2, principalmente, a 2 é um marco de aceleração do formato
que é o que eu acho que faz a gente mais olhar pra lista de banidas e falar isso pode voltar, isso não pode voltar. É extremamente importante pra mim esse tipo de coisa, até pra manter o formato saudável, pra lista não ficar caduca, sabe? O Magic de 2011 é muito diferente do Magic de 2024. Gente, fazem 13 anos que Zenith é banido. 13 anos. Lembrando, tem cartas que nunca voltaram. Quer dizer, desculpa, que nunca jogaram um formato. No caso de Glimpse, por exemplo. Inclusive, rapidinho. O Ban de Glimpse é muito engraçado. Modern foi lançado com Glimpse válido. Só que lançado, vulgo teve um torneio na Wizards para convidados para todo mundo jogar esse formato novo. O LSV era conhecido, tem no jogando clássicos e tal, assistindo jogos clássicos, ele jogando de Elfball. Ele era muito conhecido por jogar com esse deck. Aí ele sentou, jogou esse evento da Wizards e massacrou de Elfball. O Glimpse foi banido depois desse evento. Curiosidade. Ainda não estava aberto para o público e tal, etc. Mas vamos lá. Não tem segredo que um anel tem sido uma grande parte do Modern desde que ele entrou 18 meses atrás. É aquela coisa. Toda vez que alguém entrava na live e falava, Rudá, o anel vai ser banido? Eu falava, cara, vai ser banido, não é porque ele é chato jogar contra, não é porque é uma carta frustrante, etc. Quando todo mundo descobrir que por 4 manas incolores você tem Time Walk e Ancestral Recall, não tem por que jogar com nenhuma outra carta de card advantage. Então você tá banindo não por power level, você tá banindo por engessar metagame. O metagame não é que ele não responde, simplesmente todo mundo acha a melhor ideia jogar com essa carta. Então, chegamos nesse ponto. Tá? Chegou em 60%. Em agosto, nos anos de agosto, a gente teve que a gente estava falando, né, que o anel não era, os decks de um anel não eram dominantes. A gente tinha uma variedade de estratégias, mas ele já era bem presente. Tudo bem que ele não estava nos 60% de hoje em dia, mas ele já era bem presente. Enquanto ele aparece em vários arquétipos diferentes, ele é uma parte importante do deck mais dominante do formato. Boros Energy. Boros Energy é o tipo de carta que mostra por que Anel é forte. Porque o Boros Energy não é o tipo de carta que gostaria de usar o efeito Fog do Anel, por exemplo, que era o primeiro chamariz dele. Então vou jogar no controle, vou jogar no ramp, que são decks que a gente pensa que são decks de anel. Ele é um deck agro que ele usa por quê? Ancestral Recall e Time Walk. Ancestral Recall, Time Walk. Ancestral Recall, Time Walk. Ancestral Recall, Time Walk. Então, quando um deck começa a usar essa carta dessa maneira, temos um problema, é o melhor deck do formato, e por aí vai. O custo de oportunidade de incluir anel é muito baixo nesse deck. Concordo plenamente. Você ganha muita vida, você consegue usar tudo que você está comprando quase no mesmo turno. É realmente muito bom. E aí ele tem dominado os eventos e tal. Você não tem que se pagar nenhuma cor para isso e tal. A gente acredita que é claro que, assim como vocês também, que seria muito mais interessante sem o anel. Por isso ele está banido. Exato, não tem muita coisa. E assim, eu entendo que muita gente falava assim, pô, o anel tinha que ter sido banido há um mês atrás. E aqui que eu vou pontuar a questão de por que eu concordo com a banlist de torneio. Pessoas estavam jogando torneios ainda com o anel que elas compraram para jogar esses torneios. Então, assim, vai começar uma temporada de... por exemplo, né, a gente já tá no comecinho, né, teve um mês de temporada de CCGT2. Falar para as pessoas, podem comprar o que você quiser, que até 31 de março eu te garanto que não vou banir nada, dá muita certeza para as pessoas. Eu entendo que, pô, mas daí se sair uma coisa muito quebrada em fevereiro, de fevereiro até março, fica insuportável e tal, e tal, e tal. Só que eu tenho que pensar nas pessoas que gastaram. A Wizards quebra muito a cabeça com isso. Lembrando um detalhe muito importante, tá? Que a gente sempre tem que colocar. O cliente da Wizards não é você, não sou eu. Não é a sua loja. É a distribuidora. A distribuidora tem a loja como cliente, a loja tem você como cliente. Então a Wizards pode não se importar com essa questão toda que eu tô levantando. E eu não tô falando que eles se preocupam como eles são legais. Mas eu prefiro essa linha do que bans que deixam o mercado paralelo nervoso o tempo todo e as cartas ficam dando pulo. Porque daí a cada 2 meses a gente tá falando sobre ban, que às vezes vai ter um no changes, e aí o mercado fica completamente biruleibe das ideias. Com esse aquário no Modern, parece que foi meio programado para isso. Decidiram que ano que vem vai ter Season Modern, não Pioneer.
Não, na verdade, esse chacoalho do Modern tem um impacto independente da season. A questão de por que Modern não Pioneer ali no meio, eu acho que é outra discussão. Mas é porque a gente vai ter uma season de regionais agora em janeiro, né? Então, janeiro, fevereiro, março, eu acho. A gente tem uma season inteira. Então, eles chacoalharam o formato para que os regionais sejam mais animadores. Basicamente é isso. Então, assim, eu sou a favor desse tipo de janela de ban. Eu entendo que pode criar um problema, onde, que nem, se o formato ficar uma merda um mês antes, ele vai ficar uma merda um mês antes. Mas eu prefiro de 3 em 3 meses, basicamente, a gente tá falando sobre ban, do que de 2 em 2 meses e por aí vai. Sabe, as pessoas ficam, né, optantes, pra usar uma palavra bonita. Vamos ver, o Anel certamente é um hit no Boros. Sim, mas eu acho que tá muito longe de acabar com o deck. Se banissem só Anel, acho que Boros ainda seria o melhor deck. Né, falam, né, que é o melhor deck, mais dominante, e além de impactar outras estratégias. Tem esse outro ponto, tá, sabe? Tipo, decks de controle e decks ramps que gostavam de usar Anel tomam uma pancada legal. E eles falam, né, que eles não querem eliminar. Isso eles já tinham falado lá quando eles baniram Fúria, né, que eles falaram, a gente queria descer o scan de um deck Tier S para um deck Tier 1. E me parece que é o que eles querem fazer com o Boros. E se eles não banissem nenhuma outra peça do Boros, eu acho que isso não aconteceria. A Nadu é um tipo de jogo que daí eles já não querem, daí eles não tem problema mais. O jogo do Boros, em tese, não é para ser um problema. A gente decidiu várias cartas né, do que a gente ia derrubar do Boros. Então, Guide of Souls, a Jane, Flage. E a gente escolheu pelo Raptor, que é uma fonte de card advantage, né? Enquanto que cada uma dessas cartas a gente espera em outros arquétipos, acho que a Flage principalmente, o Amp de Raptor só aparece no Boros Energy. Tinha aqueles Gru Energy também, né? Ele permite alguns dos começos mais explosivos do deck, apesar de Guide também permitir isso, né? Aqui é uma frase minha, não dele. E ele é um enabler e um payoff ao mesmo tempo. Então você pode, né? O argumento é que ele gera mana virtual. Então você faz ele mais um corpo, você está gerando mana virtual, você começa a esticar essa mana por conta dele, então por isso que eles baniriam ele. Eu acho que com esse ban, realmente você tem que escolher se você quer acelerar ou se você quer gerar card advantage, você não vai ter as duas coisas por uma carta por 2 manas. Talvez Fábula volte pro deck. Pode ser, ela é uma fonte que tenta fazer isso, apesar de que ela é uma mana mais cara. Mas assim, eu acho que o deck continua muito bom. Mas vão ter outros fatores para entrar nessa discussão, né? Porque essa janela toda trabalha com muita coisa pros bans. Dimir Murktide se beneficia com o ban de Anel de Raptor. Ele continua um bom deck. Eu acho que o que todo mundo vai ter que rediscutir é com os outros bans, não esses. Esses eu acho que estavam muito dentro do que a gente estava esperando. Os Unbans, que era o botão de RNG, né, da discussão. Verdade, o Raptor ajuda a Jane também. Mas assim, num primeiro momento, pra mim, do Energy vamos jogar com Fábula e ver o que acontece. E aí eles baniram o Giganta também, né? Giganta tá sofrendo daquele mal de subcelebridade que morre no mesmo dia que uma celebridade. Sabe? Eu lembro que tem uma cantora que morreu no mesmo dia que o Michael Jackson. Ninguém nem lembra que ela morreu. Giganta vai ser igual. No dia que a Nel foi banido, o Raptor foi banido, a gente teve 4 ban, Giganta foi banida. Ninguém lembrou da Giganta, tadinho. As pessoas vão lembrar dela banida no Pioneer, mas não vão lembrar dela banida no Modern. A vida tem 10, Giganta. Todos te amamos. Muitas das razões do ban, né, da Giganta foi o que a área falou no Pioneer. Então eles querem mais diversidade de deck building a partir desse ponto. Eu não acho que a Giganta segura essa diversidade nesse formato. Exato, Pure Lovers lembrarão.
A decisão de evitar cartas que tem o mesmo símbolo de mana não é muito interessante. Compost Swaps Building, que access most earns, reduz the pool option. É a mesma coisa, é sobre reduzir opção e tal. Sinceramente, não acho que é isso. Mas aqui entra um ponto, ela tá em 40% dos decks do Modern. Quantos desses decks são Energy, Magos da Costa, aquele meme do Ganso, tá ligado? Quantos são? Aí o Energy e o Zu são dessas estratégias. Então, diminuindo a dominância do Boros Energy e tal. Pelo jeito a Giganta tá pagando mais pelos pecados do Energy. Eles falaram, tem que ir 2. Vai o Raptor e vai mais alguém. Quem que vai? Vai a Giganta porque ela tá apanhando lá no Pioneer junto. Então Então esse é um ponto importante. Os bans acima fizeram um trabalho legal, fazendo o Modern mais divertido e balanceado. Mas poderia ser melhor? Poderia. Sempre pode. Toda vez que a gente bane uma carta, a gente, né, eu gosto muito da expressão tackle, porque eu só lembro do futebol americano e do ataque do Pokémon. A gente ataca os problemas assim que eles aparecem, usando dados de torneios da comunidade, o feedback da comunidade, para navegar no formato para ser um lugar melhor. Essa combinação de razões objetivas e subjetivas tem algumas falhas. Então, conforme vão entrando mais coisas, o formato vai se tornando melhor. E a gente está analisando cartas banidas e restritas e podemos mexer nisso, né? De novo, essa questão de que a gente tá sempre mexendo no formato, saindo coisas novas, mexendo com banlist. Tem que rever... Assim, eu sou sempre a favor de rever banlist. Desbanir carta é um dos melhores momentos de um jogo. E se isso for feito de uma maneira apropriada, e o Modern passou por isso, acho que Golgari Grave Troll é a única carta que foi desbanida e banida de novo. Se a gente faz isso bem, é muito saudável, né? O Pioneer, né, citaram ali, de que ele voltou o Copter. O Copter foi uma carta, assim, espetacular no começo do Pioneer. Lá no comecinho. Voltou, tá de boa. É uma carta que aparece mais no tesouro e tal. Então, né, eles falam que, né, com o começo de uma nova era, que é muito parecido com o discurso que eles falaram do Pine, desculpa, do Unban de pré-ordem, né? Que eles falaram, a partir de hoje a gente vai começar a rever cartas, e eu acho maravilhoso. Before Modern Horizon said, no, power level, no, after choose to initial list of cards Unban, we close the modern events have become... Então é isso. Pré-ordem foi um começo e agora eles estão soltando mais. Então 4 cartas estão sendo desbanidas, né? Muito nisso, de pegar um feedback. Então, assim, essa banlist, inclusive, no dia 31 de março, ela vai estar em cima dos torneios Modern. Se alguma coisa desbanida disparar, vai cair no dia 31, tá? Tudo que ele falou aqui, ó, nesse parágrafo aqui, it's worth of the list is the beginning of new era. Isso aqui é como se ele falasse com letras garrafais. A gente desbaniu. Mas se der merda, a gente bane dia 31. Tá? Eles estão deixando muito claro isso. Então, feedback, números e tal, tudo isso vai contar. A gente fez Modern um lugar melhor? Render a wave of nostalgia informs cards with Modern has released on the Modern only times well. Foi meio assim. Aqui, nessa parte, eles estão meio assim. A gente testou e a gente acha que vai dar certo. Se der errado, eles colocaram um botão de socorro. E aí eles vão começar a falar agora do que foi desbanido. Por muito tempo da história do Modern, artefatos foram um pilar do formato. Realmente foram. Então, Affinity, KCI Combo, Lantern, Control não falaram do meu Scales. Canalhas. 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 A quem interessa derrubar os Scales? Canalhas. E faz muito tempo desde que a gente vê alguma estratégia desse tipo, né? Viável, concordo. Artefatos não tem vida fácil. Inclusive, raid de artefato quase não existe no formato hoje em dia. Raids que pegariam esses decks, né? Quando a gente fala de Sunny Silence e tal. Acho que o Belcher voltou algumas coisas. Mas não é um deck de artefato. A gente fez algumas coisas, né? Pra melhorar em Modern Horizons 2 e 3. Inclusive, eu tava brincando com um amigo, né? No 3 eu achei que a Affinity ia ser bom. Esse sucesso todo. Moxopol foi banido em 2020 com a introdução de Modern Horizons com Urza, né? Realmente, o Urza foi quem puxou
esse gatilho. Mãos de abertura com Mox Opal podem ser muito explosivas. E a gente realmente não parou de ficar fazendo hate de artefato, tanto que Meltdown e Wrath of the Skies são cartas válidas, são ótimos hates de artefato. Isso daí já é hate bom para vários desses decks que eles citaram. Urza nem tanto, eu acho, mas KCI sofre contra isso, o Affinity vai depender de como ele monta, o Scale sofre um pouco mais contra esses decks, né? Tudo isso conta bastante. A nossa expectativa é que, trazendo o Mox Opal de novo, a gente volta a ter decks de artefato, adicionando, né, outras coisas. Por isso, então, qual que é a ideia? A gente tem muito hate de artefato e os decks de artefato nem estão jogando. Então vamos jogar uma coisa forte de novo para aumentar a diversidade do formato. Então, provavelmente boa parte das justificativas é sobre aumentar a diversidade de um tipo de deck. A do Mox Opal foi, galera dos artefatos, vocês não tem deck, a gente vai dar Mox Opal pra vocês se divertirem, tá bom? Zenith do Sol Verde foi banido no modo em 2011. Zenith é da primeira leva de bans pós-Pro Tour Philadelphia, que é o primeiro grande evento do Modern. Banido quando decks verdes eram muito fortes. Ele dá consistência e flexibilidade, que dá alguma dificuldade de combate. A lógica que a gente baniu pra banir Giganta é a mesma do Zenith, né? Então é como se Zenith é uma carta que corta a diversidade. Mas isso foi há uma década atrás, 13 anos. Hoje decks verdes são poucos e muito longe. Mesmo decks com Bastion Brood Scale combo não podem usar o Green Sun pra tudo, né? Então Yawgmoth combo consegue achar Grist, mas não consegue achar cartas-chave como Orgrimmar Master, Yawgmoth e Zulaport. O Elfos pode voltar por conta de Modern Horizons 3, que tem Sylvan Safekeeper, Simbiota de Wirewood e outras, né, alvos legais. Pode decks com Dryad Arbor e Titã jogarem mais também. Então a gente quer mais diversidade. De novo, a gente joga Mox pro lado dos caras que estão de artefato. O problema de Mox tem a ver com velocidade. Se os decks se tornarem muito rápidos, vai ter que banir Mox dia 31 de março. Zenith tem muito a ver com tanto decks agros quanto mid-ranges virarem sopas de cartas verdes de toolbox. E daí entra justamente no problema que ele tá falando, né? Que vai restringir deck building. Mas o argumento deles é que esses decks não estão existindo. Então eles querem isso. Eles estão jogando cartas para aumentar a diversidade. Basicamente. Voltando em 2019, depois do Pro Tour Barcelona, que estava muito claro que Rogak era muito forte. Uma das cartas que morreram pelos pecados, eu gosto muito que ele usa essa expressão, né? Rogak Sins. Foi Fateless Looting. Mas Looting mexer com N estratégias, como o Fênix, verdade. O Fênix volta a ser um deck no Modern. Que bom. Odiava esse deck de Scales. Tomar no cu. O decks de Oco, Dread. E, né, a gente teve um momento onde vários mid-range estavam usando também Fateless Looting com Young Pyromancer e Season Pyromancer. 5 anos depois, a gente está interessado em ver Fateless Looting pode fazer sem Rogak no formato. Além de, né, que tem parecido com a discussão do Mox Opal, tem muito mais hate, então tem Enduring, Bogart Traveler e tal, e isso poderia colocar, de novo, vamos pegar um grupo de decks, são decks que trabalham com cemitério, querem gerar valor. Gerar valor devagar, realmente eu acho muito difícil. O Fênix pode jogar. Lembrando, o Fênix não tem Treasury Cruise no Modern e nunca terá. Tá bom? Essa daí é banidaça. Tá? Mas é um ponto, assim, né? Que tem muito hate de cemitério e isso pode atrapalhar. Cara, é complexo. Tipo, Looting é uma carta... Todas essas cartas que eles estão colocando mexem com velocidade. Tá? Porque você consegue fazer Zenith, Padríade, Mox acelera, Looting acelera. Então tem muita coisa. Muita coisa. E a questão por anos. Seria Twin forte pro Modern? Twin foi banido em 2016, depois de... Twin, salvo engano, era o deck com o melhor resultado em top 8 de Pro Tour
na história dos Pro Tours Modern. Tá? Então esse número era muito forte nele. O medo de tapar 3 manas é real, tal, etc. Lembrando que assim, tinha uma época que eu era muito contra esse Unban, porque o Elemental ganhava uma kill condition muito boa. Hoje o Elemental não é um bom deck. Tá? A história nos contou que trocar Splinter Twin por Kikijiki não acontece. Então, 8 anos depois, a gente pode tentar de novo. Existem respostas que não existiam, incluindo muita coisa de 0 mana. Então, realmente, Solitude, Force of Negation, Force of Vigor, Flare of Denial. Se você tem Teferinho na mesa, o cara também vai sofrer horrores pra combar e tal, etc. Enquanto Mox Opal, Fateless Looting, Gristan Zenith pode suportar muitos decks diferentes, Twin pode suportar só uma estratégia. Lembrando que assim, ela abria, né? Tinha desde estratégias tempo, que era o Tarmo Twin, até mais controles, que era o Grixis, o Jeskai. Simbólica. O Twin, do que eles estão falando aqui, vou mandar a real, esse parágrafo aqui, ó. The whole point of today reverse balance is to call back to mothers of yester's years, né? Sinceramente, tudo isso aqui é assim, ó. Você, boomer, a gente vai jogar uma pra você. Sabe quando tu vê um filme que acontece uma coisa que não tem nada a ver, mas aparece num quadrinho, e aí algum fã maluco no cinema berra: caralho! Ele pegou o martelo! Isso chama fanservice, tá? O Choque de Cultura tem um episódio ótimo sobre isso. Esse Twin foi fanservice pra boomer. Tá? Pra galera antiga, eu não quero jogar mais esse formato, porque ele agora é só sobre Modern Horizons, eu não me identifico mais, eu vou jogar Pré-Modern, eu vou jogar Legacy, eu vou jogar Commander, devia jogar T2. Mas eles jogaram pra essa galera, falaram: olha, Twin de volta dele, nossa, Twin! Meus cabelos se foram! Eu vou na padaria, a moça me chama de tio! Mas agora eu me sinto jovem. É pra esse cara. Tá? Então é pra esse público, assim. Twin foi jogar pra galera. Tá ligado? Twin foi jogar pra galera. Então, assim, eles dão 3 Unbans falando de diversidade. Eles estão tentando abrir o formato mais e mais, deixar mais estratégias viáveis, incluindo estratégias velhas, sendo muito sincero. Mas eles abrem... É assim, isso daqui abre mais estratégia, a gente acha que não sai do controle, né? O resumo é sempre isso. Essa carta está sendo desbanida por quê? Porque a gente acha que ela está sob controle e vão abrir mais decks. E Twin foi. Vai, Boomer. Vai. Faz Twin. Faz Exarca no passe. Então, veremos. Mas, de novo, eles deixaram bem claro. Estamos desbanindo? Legal, que bacana. Dia 31 de março, a gente se vê de novo. Tá? Foi o famoso... Mãe, posso brincar com o brinquedo do meu primo? Não. Posso brincar com o brinquedo do meu primo? Não. Posso brincar com o brinquedo do meu primo? Pode. Se você quebrar, além de eu te moer na porrada, tu nunca mais rela em brinquedo nenhum. Entendeu? Foi isso. Isso é educação anos 90, basicamente. Que gera o quê? Traumas. Não vem ao caso. Twin olha essa carta filhões do tempo do pai. Que maravilhoso, cara. E a gente tem 2 bans no Legacy, né? Que já estavam também muito dentro do esperado, né? Pra galera que não manja tanto. Psycho Frog tava sendo falado de ser banido na época que Luto ainda era válido. E Vexing Bubble faz um tempo já que tem um papo. Bubble não deixa N-decks jogarem e tal, etc, etc, etc. Bom, vamos lá. Aí aqui no Vintage não tem nada, no Alchemy também não tem nada, vamos falar do Legacy. No último assunto, a gente baniu o Griff pela dominância, né, do Dimir Reanimator, famoso Scaminator. Mas não, né, a gente esperava que melhorasse, não melhoraram as coisas. Com o Dimir ainda tem uma jogada muito boa, que era com o Sapo, né, que inclusive é um plano B muito bom. Acho que a grande força do Sapo é isso. Mais do que ser uma carta impressionante, ela é uma carta que te dá um plano B, ele te dá um outro jogo. Você tava jogando contra um combo com o cemitério e agora você tá jogando contra um bicho que gera card advantage, pode bater, pode ficar enorme, blá 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 blá. Psycho Frog joga muito bem, né, com essa shell de Reanimator, concordo plenamente. Faz uma estratégia que precisa ser respondida,
Senão vai comprar um monte de cartas, né? Que são mais alvos para Reanimator, tá, etc. E ele consegue jogar contra cemitérios. Muita gente acredita que Reanimator é uma parte saudável do Legacy. Realmente, o Legacy é um desses formatos, assim como o Pauper, tal, etc. A gente fala muito sobre base. Tais coisas a gente não acha que vão mexer um dia no formato, porque são base do formato. Então quando a gente fala sobre Brainstorm, sobre Ancient Tomb, tem muito a ver com isso. Reanimator, acho que entra muito nessa regra também. A gente acredita que ele é saudável pro formato e ele tem, né, forças e fraquezas e tal. Adicional a isso, o poder do Psycho Frog também acabou com as variantes de Reanimator, forçando os jogadores a jogar de Dimir. Concordo, tipo, não tem por que você jogar sem isso, né? O Luto ainda jogava em variantes, né, só com a base preta, que já vai no Reanimator mesmo. Hoje em dia isso nem existe mais. Então, o Frog, né, faz com que as pessoas não joguem com branco, com vermelho, com verde. Também em decks tempo, né? Então o B tempo também virou o melhor deck, tal, lá. Pra aumentar a diversidade, ele está banido. Tranquilo, sem problema. Esse daí, né? Tava cantado já, tá ligado? Eu saía de casa, olhava lá no horizonte e falava, ih, tá banido lá na frente, hein? Esse daí tava cantado. Em adição, né, ao Sapo, a gente também falou sobre banir, né, outras cartas desse deck, como em Tomb e em Reanimate, seria matar o deck. A gente acredita que mover outras cartas não resolve um problema do Dimir Reanimator. Então, could be a strong blow to Reanimator style. Eles falam, pô, se a gente tirar essas cartas, o deck fica muito fraco. Sério. Um dos pilares do Legacy é um Free Counter Magic e parte... tá. Aqui já começa a falar de Vexing Bubble. Tá. Um dos pilares do Magic é os counters free, né? Um dos pilares do Legacy. Que são Foe e Daisy. E parte do que junta o formato, né? Esses counters existirem é o que faz o formato, por exemplo, não ser um band como degenerado, tal, etc. Decks como Mystic Forge Combo, Painter's Combo e outros Red decks de Ancient Tomb estão muito felizes de incluir um artefato de uma mana tutorável com Saga de Urza, lembrando que pode basicamente acabar com o jogo. Tipo, se você tutora a Bubble na hora que você vai combar, o seu oponente fica olhando. Você faz volta, tá? Tipo B, tá ligado? Comecei e o cara com Daisy e Phone na mão. Tá bom. Enquanto a inclusão de Vexing Bubble teve um desenvolvimento, né, no metagame do Legacy, inclui múltiplos main decks, Vexing Bubbles e lá de formato Banned em Legacy. Então o que acontece com ela ela pegou uma base do formato e jogou fora. E aí tem que mudar tudo. Enquanto Psycho Frog e Vexing Bubble foram removidos do formato, a gente espera tá. Aí eles falam o quê? Que depois dessa remoção eles vão ficar olhando nos principais decks do formato, sendo que o olho tá no decks de Nadu, né? Especialmente no Nadu, né? Que tem versões que são com Cephalid, tem versões que são sem Cephalid, Breakfast, né? Sem um combo ou não. Eles falaram que eles estão muito de olho, então dia 31 de março eles podem muito bem falar de novo sobre isso, mas basicamente são os dois bans mais óbvios, né? Eles, pô, vamos discutir outras cartas e tal. Eles até falam, né, de algumas peças do Reanimator ali, falam do Nadu, mas eles falaram, vamos banir o mais o mais gritante, sabe? O que precisa ser banido. O que é muito bom, sinceramente, sabe? A gente começa o ano muito bem pro Legacy. O Legacy é um formato bem legal, tem uma comunidade muito bacana. E o mínimo de atenção, eu acho que é o mínimo, né? Já que é um formato e uma comunidade que estão acostumados a... Assim, o mínimo já é muito, sabe? Eles não têm tantos torneios, né? O Eternal Weekend, em termos oficiais, é o grande evento deles. Mas é uma comunidade que se organiza muito bem e tal. Mas assim, Luto ficou muito tempo no formato, Sapo ficou muito tempo no formato. Essa Eternal Weekend podia ter sido até muito mais divertida e tal. Então é basicamente isso. Tá? Cara, a do Modern, obviamente, é a grande bomba, né? Tipo, muita coisa muda aqui. Vamos descobrir se Splinter Twin tá bom ou não. Eu acho que é bom, mas eu não acho que é muito quebrado de bom. É óbvio que eu vou jogar de Scale, sinceramente.
Zenith pra mim, Zenith e Lúthien pra mim são as cartas mais perigosas, sabe? Zenith pode uma hora travar os decks verdes e todos eles vão jogar da mesma maneira, com o mesmo kit de criaturas. Então, Sylvan, alguma coisa que destrói artefato, e, sabe? Eles fazem um kit que todo mundo vai usar. Isso pode ser um problema. Mas eu concordo que, tipo, a gente não tem deck desse tipo jogando. Pra mim, Energy continua jogando, Murktide continua jogando. Lúthien vem jogar. Porra, dá pra jogar com o Lúthien no Energy? Acho que ele não gosta tanto dessa carta. Mas, por exemplo, a gente vai ganhar... O Oko vai virar um deck muito melhor, e isso faz muita diferença. Por sinal, eu vejo o Zenith jogando mais também no Zu. Pode aparecer, dando mais consistência ao deck. E o Fênix. Né? O Fênix volta. Apesar de que é um deck sem cruise. Isso conta pra caramba. Tá? Então é isso. Bem impactante, concordo. Eu não sei como vai ficar minha relação com o Modern pro próximo ano, mas eu não nego que quando um deck que eu adoro, que é o Scales, se torna um deck muito bom, dá um negocinho aqui. E até o Fênix, tipo, eu tenho toda a base do Fênix, sabe? É um grande problema que, assim, aqui é uma parte muito minha, que eu enfrento com o Modern, é que, cara, é um absurdo pra eu ter bases novas de deck. Enquanto que no Pioneer, no T2, eu tenho muita coisa e nada disso eu aproveito. Essas mudanças podem tentar ajudar nessa questão. Tá? Mas é isso, cara. É uma bomba. Todos nós sabemos, uma bomba. E segue lá pelota. Beleza? Até mais.